Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael, estou de volta aqui com vocês. A gente vai dar continuidade então nas nossas aulas. A nossa última aula foi uma aula sobre modelos atômicos. Essa aula então, ela dá uma continuidade falando sobre radiação, tá? Antes de falar de radiação, o currículo em ação, eu vou colocar para vocês aí, ó, essa parte que aparece aqui, então, ele fala sobre as transformações químicas, tá bem? Como vocês já tinham visto esse conteúdo anteriormente e já fizeram algumas atividades para mim, então eu peguei e desconsiderei ele, mas durante nossas aulas eu vou falar bastante sobre as transformações químicas e algumas reações químicas, tá bom? Bom, mas vamos dar a continuidade aqui, então, porque o que é importante falar aqui é de radiação, beleza? Por que é importante a gente falar de radiação? Porque a radiação é tudo aquilo que emite um certo tipo de energia, tá? Se a gente considerar as coisas que têm cor, por exemplo, a cor, ela é representada por um tipo de energia. Por exemplo, se você pega a chama de uma vela, a chama de um isqueiro, a chama de um fósforo, a cor da chama, ela vai ser diferente, tá? Por quê? Porque cada energia que é queimada ali libera um tipo de cor. Então, quando a gente fala de radiação, a gente fala também de cores. Por isso que os conteúdos dentro do currículo em ação estão juntos, certo? Cores e a parte de radiação. Então, eu vou explicar a radiação e a gente vai entender como que um objeto consegue ser iluminado e emitir certa cor. Tudo bem? Vou abrir o quadro agora, então. E a gente vai prosseguir, então, de onde a gente parou. Quem assistiu aí a minha primeira e a minha segunda aula, então, já sabe. Estava falando sobre os átomos, tudo bem? Então, aonde que a gente parou? A gente parou nos modelos atômicos e o último modelo atômico que eu vim aqui e representei para vocês é um modelo em que ele tinha o meio dele positivo, né? O meio dele ele era positivo. Então, deixa eu colocar aqui um mais para a gente lembrar que ele era positivo. E ao redor dele, o que que a gente tinha então? A gente tinha linhas de energia bem definidas, né? E essas linhas de energia, então, elas eram nossos níveis de energia. Esse modelo aqui, quem assistiu a outra aula, então, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, volta lá e assiste, então, tá aí no grupo. Nesses níveis de energia aqui, então, a gente aprendeu no final da aula, quando eu passei para vocês o modelo de Bohr, tudo bem? Bom, o que que o modelo de Bohr tinha de especial? No modelo de Bohr, a gente sabia que esse nível de energia, por exemplo, aqui, ó, esse está mais próximo da parte positiva. Lembrando que essa parte positiva aqui, ó, ela tem um nome, né? Qual que é o nome dessa parte positiva aqui? É o tal do núcleo, tá? E tudo que fica próximo do núcleo significa, então, que ele tem uma energia muito grande, ou seja, para ele ficar ligado ali próximo daquele miolo ali do meio, o núcleo, a gente tem a parte positiva, dentro dele, então, a gente tem a parte positiva, e na parte de fora a gente tem a parte negativa. O elétron é minha parte negativa. E dentro do núcleo, a gente tem a parte positiva, que é chamado de próton. Ah, professor, mas eu tenho próton no meio? Não, no meio a gente também tem uma coisa que é chamada de nêutron, tá? Essas duas no meio ali faz com que o meu átomo fique muito concentrado ali dentro, então tem bastante energia. Ou seja, essas camadas de dentro aqui, ó, vou chamar essa camada de camada 1, na tabela periódica a camada L, tá? Camada 1, vou chamar essa de fora de camada 2, e essa mais de fora ainda de camada 3. Então é o seguinte, qual que aqui tem mais energia? A camada 1, a camada 2 ou a camada 3, tá? Olha só, para eu pular aqui da camada 1 para a camada 2, tem um caminho bem grande, né? Que é essa distância que eu coloquei ali, ou seja, precisa de uma energia bem grande para eu pular esse meu elétron ali, vou riscar ele de azulzinho, para a gente lembrar a eletricidade, né? Esse meu elétron, quando ele pula de uma camada para outra, ele ganha energia. Para ele pular da 1 para 2, ele tem que ganhar uma energia um pouco grande. Para ele pular da 2 para 3, não é uma energia tão grande assim, mas então ele precisa ganhar essa energia. Por quê? Porque ele já está naquele meu nível de energia, e esse meu nível de energia, ele tem uma certa energia relacionada com aquele tamanho ali, tá? E se ele pula para um nível de energia diferente, por exemplo, ele pula para o nível de energia 2, ele vai ter, então, uma mudança nessa energia ali, tá? Então, o nível 2, ele é um nível que tem uma energia diferente da energia do nível 1, tá? E para eu passar de um para o outro, o que aconteceu? Ele teve, então, que ganhar energia. Então, aqui tem que ter uma energia envolvida, tá bom? Tá? E de onde que vem essa energia, então? Como que um elétron, como é que você faz para a tua eletricidade sair aqui do meu átomo, então, sair de um nível de energia e ir para o outro? Como que eu faço para isso acontecer? Eu dou energia para ela. Peraí, mas como que eu dou energia para uma coisa que está dentro do meu átomo ali, tá? Sabe como que eu dou energia para ele? A partir vou deixar bem grande agora aqui, ó, radiação. Tá? Então, a radiação faz esse papel. A radiação, ela dá energia para o meu átomo. Se for uma radiação muito forte, ela passa todas as camadas e consegue chegar no núcleo, tá? Mas se for uma energia não muito forte, o que acontece então? Ela vai atingir um elétron dessa camada de fora ou dessa camada de dentro aqui, e esse meu elétron vai ganhar energia. Peraí, se ele ganha energia, então, ele pode sair de uma camada e ir para outra. Pegaram a ideia? Então, se ele ganha essa energia aqui,
que a gente chama de radiação, ele consegue pegar essa energia e pular aqui de um nível para o outro, beleza? Aí é o seguinte, então significa que o meu elétron ganhou energia, tá? Ele recebeu essa radiação. Alguém sabe o que acontece quando ele volta para o nível que ele estava antes? Ele devolve essa energia, tá? Então acontece o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma energia para eu sair do 1 para o 2, beleza? Então se eu estou indo do 1 para o 2, eu estou ganhando energia. Se eu estou indo do 2 para o 1, eu estou perdendo energia, tá? E se eu perco essa energia, para onde que ela vai? Ela volta para o ambiente na forma de radiação, tá bem? Então ele volta para o ambiente na forma de radiação. Tá, mas e aí, o que isso significa? Dependendo do nível de energia que eu tiver, ele vai soltar um tipo de radiação diferente, beleza? Aqui acontece o seguinte, ó, vou fazer uma limpeza agora aqui e vou deixar apenas o elétron e o núcleo ali. Toda vez que o elétron pula de camada, então, significa que ele recebeu energia. Então, ele vem de um lado para o outro aqui, e aqui ele ganhou energia de fora. Como que ele ganha energia, então, para ele pular essa camada? Ele ganha isso na forma de radiação, tá? Que aqui, então, está a minha energia. Então, ele ganhou. Então, se ele vai vir daqui para cá, ele ganha energia. E se ele volta? Se ele volta daqui do 2 para o 1, essa energia que ele recebeu antes, ele devolve. Então, significa o quê? Significa que o meu átomo, ele vai emitir o que a gente chama, então, de radiação. Tá? Essa radiação, ela é do tipo luminosa. Tá? Então, significa que toda vez que um elétron voltar, ele emite luz. Então, aquilo que a gente enxerga, por exemplo, essa lâmpada que está aqui atrás de mim, aqui, ó, viram? Ela está acontecendo o quê? O elétron está ganhando energia, ele sobe de uma camada. Depois ele volta. E quando ele volta, ele libera energia da forma luminosa, tá? Só que daí é o seguinte, eu estou considerando aqui que ele pulou de uma camada para outra, certo? Então ele libera o que a gente chama de luz. E isso explica muitas coisas. Por exemplo, isso explica as 7 cores do arco-íris. Por que a gente tem 7 cores no arco-íris? Porque a gente tem aqui no meu átomo, a gente tem o quê? A gente tem 7 camadas, a gente tem sete níveis, né? Então a gente tem 7 camadas, 7 níveis. E cada vez que ele pula de uma camada para outra, libera um tipo de cor, tá? Então vamos supor assim que a chama do fósforo, que é uma chama mais avermelhada, né? Ela libera uma cor da intensidade vermelha, tá? E uma chama do fogão, por exemplo, já libera o azul. Significa que o azul tem mais energia, ou seja, o fogão está queimando mais do que a chama de um fósforo. Eu acho que faz sentido, né? Porque a gente não usa um fósforo para a gente aquecer a água, a gente usa o fogão, tá? Bom, então agora a gente aprendeu então como que é para a gente enxergar as coisas, como então existe o que a gente chama de luz, tá bom? Então a gente aprendeu ali que é luz. Tá, mas professor, você está falando de radiação. É isso mesmo. Quando um elétron pula de uma camada para outra, ele libera um tipo de luz. Só que daí acontece o seguinte, se esse meu elétron, ele começar a pular, não de uma em uma, sabe, como se estivesse subindo de um andar para o outro, ele fosse direto, do primeiro para o último, significa que ele recebeu muita energia, concordam comigo? Quando ele recebeu essa energia, ele deu um salto gigante. E quando ele volta, ele devolve essa energia grande também, tá? E essa energia, por ela ter uma camada maior, significa que tem mais energia. Aí não é luz que a gente solta, tá? Vocês lembram daquele negócio que tinha das intensidades de radiação? Tem uma faixa ali que é a faixa visível, que é isso que eu coloquei para vocês aqui, ó, a parte da luz. Mas tem partes que não é luz. Então, de onde vem aquilo? Do mesmo lugar. Só que o meu elétron ele pulou uma camada maior. Então ele vai liberar, por exemplo, aqui, ó, raio X, tá? Então ele tem mais energia do que uma cor, por exemplo, do que o azul, tem mais energia do que o azul, tá? Ah, e tem mais? Tem. Se der mais energia ainda, por exemplo, ele pulou da primeira camada para a última, ele desceu, né? Então ele devolveu essa energia para o ambiente. Eu posso soltar, por exemplo, raio gama, tá? Raio gama, se vocês não sabem, é aquele raio que tem no filme do Hulk, um raio que é meio esverdeado. Esse é o raio gama, é radiação gama, né? E aqui o raio-x é radiação de raio-x, tá? A gente tem outras, então, todos esses tipos de radiação que a gente fala, o que que ele é, então? Ele é nada mais, nada menos do que o elétron dentro do átomo ali, pulando de um lugar para o outro. Aonde que isso acontece mais? Isso acontece bastante na queima de materiais, né? Quando a gente queima e tem uma reação química de queima, acontece do elemento jogar um elétron de um lado e isso liberar um certo tipo de cor. Mas quando é mais intenso ainda, acontece do meu elétron dentro de um átomo, tá? Ele dá um salto e liberar raio gama, raio X, por exemplo, a gente não enxerga o raio X, né? Tá? Mas aí acontece o seguinte, o meu raio X, ele não interage com todas as coisas, né? Ele interage com as coisas que têm aquele tipo de energia ali. Por exemplo, o raio X interage com o quê? Ele interage com o cálcio do osso, tá? Vocês viram no livro de ciências de vocês, que o próximo assunto vem a parte da gente trabalhar com a radiação da saúde, né? Então, para fazer os diagnósticos, igual vocês fizeram nas atividades ali,
a resposta de todo mundo foi bem próxima daquilo mesmo. Qual foi? De que o raio-x melhorou a nossa saúde. Por quê? Porque a gente consegue ver o osso sem cortar a pele, né? Mas como que isso acontece? Ele consegue energizar apenas as partículas de cálcio. Tá? Então, o cálcio, ele é ativado e depois esse cálcio devolve a energia de novo. Quando ele devolve a energia, a gente consegue capturar ela com aquela chapa de raio-x e a gente consegue, então, entender que tinha um osso ali. A pele já não faz isso, né? A pele não tem energia para o raio-x pegar nela, então o raio-x passa direto e atinge apenas o cálcio do osso, tá? Aí, se tiver muito cálcio no teu corpo, ele vai identificar, né? Beleza? Então, o que é radiação, então? É o meu salto do elétron de uma camada para outra dentro do átomo do modelo de Bohr, tá? E se ele for um salto muito grande, eu começo a liberar, então, a radiação de raio-x, raio gama, tem outros, né? Raios ultravioletas, mas o mais importante para a gente aqui são esses três, tá bom? Vou voltar aqui de novo. Pessoal, então é isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês mandem para mim, ou manda no grupo, ou manda no particular, ou manda aqui mesmo nos comentários, que eu vou botar esse vídeo no YouTube também. Fechou? Bom, então é isso. Até a próxima aula, que vai ser login. Abraços e beijos. Um bom fim de semana para vocês. Boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.